Sabe aquela dúvida que muita gente tem quando começa algo novo, tipo jejum intermitente? A pergunta é sempre a mesma: será que os resultados aparecem logo? Pois é, a resposta para muita gente é que sim. As 2 primeiras semanas já podem trazer umas mudanças bem interessantes, tanto no corpo quanto na mente. Então, vamos mergulhar nisso. O que de fato acontece nesse comecinho? A ideia aqui é a gente explorar junto essas transformações mais visíveis, aquelas que acabam firmando o hábito, sabe? Vamos ver o que a experiência e a ciência mostram pra gente. Bom, a primeira grande mudança costuma aparecer ali na frente do espelho e no número da balança. É aqui que a mágica começa. Vamos entender essas mudanças físicas que, vamos combinar, dão aquele gás, aquela motivação para continuar. Olha, logo nos primeiros dias, a balança pode dar uma bela surpreendida. Grande parte disso no começo é a perda de inchaço, sabe? Menos retenção de líquido, de sal. Mas não se engane, isso é só o aquecimento. Logo depois, o corpo liga uma chavinha, entra no modo queima de gordura. E é aí que a coisa fica séria, e as mudanças se tornam mais visíveis e, claro, duradouras. E aqui está o pulo do gato, a grande virada metabólica. O corpo para de depender daquela montanha russa de açúcar que vem a cada refeição. Ele reaprende a usar uma fonte de energia muito mais inteligente e estável, a nossa própria gordura armazenada. E o resultado disso? Energia constante, sem aqueles picos de euforia seguidos por quedas bruscas de energia que a gente conhece tão bem. Essa mudança de combustível tem um efeito super poderoso, a estabilização da glicose. Pensa assim, é como sair de uma estrada toda esburacada e pegar uma rodovia lisinha, recém-asfaltada. Sem os solavancos do açúcar no sangue, a fome deixa de ser aquela coisa desesperadora, uma emergência, e se torna algo que dá para controlar. Essa é, sem dúvida, uma das chaves do sucesso. E os benefícios práticos disso aparecem rapidinho. Aquela vontade maluca por um doce no meio da tarde, ela diminui. A moleza depois do almoço some. A fome não é mais tão urgente, fica mais fácil de gerenciar. O corpo simplesmente começa a funcionar de um jeito mais redondo, mais equilibrado. Mas a transformação não para no físico não. Muitas vezes, as mudanças mais impressionantes acontecem na cabeça, na nossa mente. E isso ajuda a consolidar o hábito de uma forma incrível. Parece até contraditório, né? Comer menos para ter mais clareza mental. Mas tem explicação científica para isso. O cérebro entra num estado de alerta e começa a liberar umas substâncias bem interessantes, tipo a noradrenalina, que ajuda no foco, e o tal do BDNF, que é quase um adubo para os neurônios, sabe? Ajuda na memória, no aprendizado. Então, a questão é a seguinte: com o açúcar no sangue estabilizado e o cérebro recebendo esse combustível de qualidade, a capacidade de concentração melhora muito. O humor fica mais estável e aquela sensação de cansaço, de irritação, vai diminuindo e dá lugar a uma calma, um foco que faz toda a diferença. Isso tudo nos leva a uma verdade bem poderosa. Controlar o corpo é o primeiro passo para fortalecer a mente. Essa sensação de ter domínio sobre os próprios impulsos, sobre a fome, isso gera um sentimento de empoderamento que acaba se espalhando para todas as outras áreas da vida. É impressionante. Um dos heróis silenciosos desse processo todo são os corpos cetônicos. Quando o corpo queima gordura, ele produz essas moléculas que são o supercombustível para o cérebro. E um dos efeitos mais bem-vindos deles é que eles ajudam a diminuir a sensação de fome, o que torna o jejum cada vez mais confortável com o passar do tempo. E o mais legal é que esse poder recém-descoberto não fica só na alimentação. A disciplina que a gente aprende com o jejum acaba criando um efeito dominó super positivo no resto da rotina. Pensa bem, quando a gente se compromete com um cronograma, com horários definidos para comer, a gente está, na verdade, treinando o músculo do autocontrole. E essa nova habilidade não fica guardada na cozinha, não. Ela vai para o trabalho, para os estudos, para a academia. O sucesso numa área acaba alimentando a confiança para a gente conquistar outros objetivos. Então, para a gente amarrar as ideias, essas 2 primeiras semanas não devem ser encaradas como uma luta, um sofrimento. Pelo contrário, é um período de mudanças bem rápidas e principalmente muito recompensadoras. Em só 14 dias, o corpo já recalibra sua fonte de energia. A mente encontra um novo nível de clareza, de calma. E talvez o mais importante de tudo, desperta-se uma nova capacidade de autogestão, que traz um sentimento profundo de realização pessoal. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? As primeiras 2 semanas são só o começo, uma pequena amostra do potencial que esse hábito tem. Agora, se uma base tão sólida pode ser construída tão rápido, imagina só as possibilidades que se abrem com a consistência, com o tempo. É algo para se pensar.